Fala galera, beleza? Mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, Ensino Médio, primeira série. E eu vou trazer para vocês uma continuação do assunto de tecidos, né? Mas antes, como a gente sempre faz, né? A gente traz essas reportagens assim, que tem relação com o tema, né? E eu trouxe para vocês hoje a síndrome de Ehlers-Danlos, nomezinho meio complicadinho de falar ali, né? Ela é caracterizada por uma síndrome, né? E síndrome é um conjunto de doenças, conjunto de sintomas, né? E fala dessa menina, ela é uma youtuber, ela superou bastante essa síndrome ali e hoje ela trabalha, ela divulga questões de doenças raras, né? Ela parou de comer há 2 anos, né, por causa dessa doença, mas aqui é importante, ela não está revoltada com isso, ela aprendeu a superar, aprendeu a conviver com essa situação. Né? Ela foi diagnosticada, né? E assim, essa condição genética, ela vai causar uma anormalidade, diversas anormalidades, como eu falei, é uma síndrome, né? Mas uma coisa bastante importante, ela causa uma deficiência no sistema digestivo, o que leva o corpo a ter problemas com isso, né? Então, a partir de 2018, já fazem 2 anos, logicamente, né? Essa menina, ela recebe alimentos assim diretamente por sonda, ok? Existe um conjunto, né, como eu falei, um conjunto de doenças, né, surdez unilateral, né, de um dos lados. Então, assim, uma das características dessa doença é justamente ali uma das surdez, né? Não necessariamente as pessoas que têm a síndrome têm que ter todas elas juntas, né, mas são condições que se observou e pode ser que tenham outras inclusive, né. Angiodema hereditário, que é uma doença relacionada ao coração, câncer da tireoide, urticária aquagênica, né, ligado ali à questão da pele e tal, e fibromialgia, que é uma doença assim caracterizada por dores no corpo assim intensas, né? A Fernanda já tem cerca de 400 mil seguidores, pelo menos em 2018, acredito que esse número se atualize a cada semana, né? Que seguem, né, o projeto dela no YouTube chamado Convivendo com Doenças Raras. É bem interessante, vocês acessem o link, fica disponível no slide o link, para você ler, né, essa reportagem aí na íntegra, né? É bem bacana mesmo, bem interessante, né? E além de tudo, além de conhecer sobre a doença, é um exemplo de superação. O que veremos especificamente então hoje nessa aula? O que é tecido cartilaginoso? Já vimos lá tecido epitelial, tá? Depois vimos, né, que existem tecidos conjuntivos, né, um grupo de tecidos conjuntivos. Hoje nós estaremos vendo o cartilaginoso, tá? Quais são as características desse tecido e também as relações desse tecido com a nossa vida, né? Principalmente aí na questão da saúde. Vamos iniciar com um quiz, né, para a gente tentar rever aí os temas anteriores, né, para ver como é que está o teu conhecimento. Os tecidos humanos podem ser classificados em 4 grandes grupos, os quais possuem alguns subtipos. O tecido cartilaginoso, por exemplo, é um tipo de tecido, letra A, epitelial, letra B, muscular, letra C, ósseo ou letra D, conjuntivo. Então, eu vou dar mais um tempinho para vocês, como sempre, e logo a gente volta para ver se acertou.
Vamos ver se acertou. Então, quais, né, dessas 4 classificações, desses 4 subtipos, esse tecido ele é classificado como tecido conjuntivo, né? O conjuntivo é um grupo de tecidos, né? Entre eles tendo o cartilaginoso, né? E outros que a gente já viu e vai ver ainda nas próximas aulas. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Então vamos entender bem como é e como se caracteriza esse tecido, né? Ele possui fibras colágenas e elásticas, né? Lembra que a gente já falou sobre essas fibras, né, em outra aula, né? Ou cartilagem também ele pode ser chamado, né? Ele possui glicídios e glicoproteínas. Glicídios são carboidratos, são substâncias, né, de carboidratos, que vão dar essa consistência firme e flexível. Então a característica aqui em destaque é a consistência firme e flexível. Beleza? Ele é capaz de sustentar diversas partes do corpo e permitir flexibilidade do movimento. Então, assim, ele não tem a resistência de um osso, mas ele tem uma grande capacidade, né, de sustentar partes do corpo, né? E além de sustentar, permitir essa flexibilidade de movimento. Ele não apresenta vasos sanguíneos ou linfáticos. Então, assim, ele é alimentado pelos tecidos subjacentes que nós já vimos em outra aula também, né? As células jovens desse tecido, elas são chamadas de condroblastos, ou seja, aquelas células iniciais, né, do tecido cartilaginoso são chamadas de condroblastos. E aí as células adultas, né, ou seja, já desenvolveram, já passou um tempo ali, ela já ganhou um outro status, vamos dizer assim, elas são chamadas de condrócitos. Então a gente já vai ver na sequência as funções dos condroblastos e as funções dos condrócitos. Mas vamos antes a um outro quiz, tá? Para a gente testar os conhecimentos aí. O tecido cartilaginoso é formado basicamente por células e fibras colágenas e elásticas, contando também com a deposição de substâncias específicas. São 2 tipos de células presentes nesse tecido. Vimos agora há pouco. Letra A, condrócitos e condroblastos. Letra B, melanócitos e mielócitos. Letra C, trombócitos e trombina. Ou letra D, osteócitos e osteoblastos. Essa é fácil, a gente falou agora há pouquinho, mas assim mesmo dou um tempinho para vocês resolverem e logo voltamos. Então, pessoal, essa não tinha segredo, né? Condrócitos e condroblastos, que a gente viu agora há pouco ali, né? Na explicação anterior. Continuando lá. A substância intercelular. Lembra que é uma substância intercelular? Então, você vai ter o tecido com as células, né? E entre as células, você vai ter essa substância, que aí vai variar de tecido para tecido. Cada um vai ter sua organização específica, né? Ela é formada por fibras, né? Como a gente já falou, colágenas e elásticas, né?
mergulhados numa parte amorfa. Olha que palavrinha diferente, amorfa, né? Amorfa é algo que não tem uma forma definida, tá? Então a gente chama de amorfa. E também por células chamadas condrócitos, originadas de células jovens, os condroblastos, e alojados em cavidades. Então eu trago aqui para vocês imagens, né, onde se localizam essas cartilagens. Aqui você tem a coluna vertebral e os discos intervertebrais, que são feitos de cartilagem. E aqui na perna, né, o joelho, né, entre um osso e outro ali, nós temos a deposição de uma cartilagem também, tanto no osso de cima quanto no osso de baixo, que facilita ali a movimentação, né? Logicamente que o desgaste disso com a idade ou por uma atividade física muito intensa e não orientada, pode fazer lesões nessa parte que podem danificar o osso também, ok? Então, só lembrando lá que nós falamos das células, né? A gente já entendeu ali que os condroblastos, eles dão origem aos condrócitos. As células novas dão origem às células mais... as células jovens, né? Dão origem às células mais velhas ali. A cartilagem presente nesses discos intervertebrais que eu mostrei para vocês, por exemplo, amortece impactos que as vértebras são submetidas durante os movimentos do corpo. Tá? Além disso, esses discos também contribuem para a flexibilidade da coluna. Então, o impacto, tá? E a flexibilidade lateral, para frente, para trás, né? Então, assim, a existência desses discos de cartilagem são extremamente importantes, tá? Elas são encontradas também, além das articulações, né? Como eu falei ali, as articulações ali que eu falei da coluna, do joelho e tal, né? Nós também encontramos tecido cartilaginoso nas orelhas, no nariz, na traqueia, né? Os discos intervertebrais, que eu já tinha falado ali para vocês, nos brônquios, nas articulações, né? Que são entre os dois ossos, assim, né? Não é só o joelho, né? Entre os dedos, né? De um modo geral. Cobrindo a superfície de ossos e diminuindo o atrito entre eles, tá? Agora, uma coisa importante assim, existe um líquido lubrificante, principalmente nessas articulações, que a gente vai chamar de líquido sinovial. Ele é importante ter, ele vai fazer ali a função tipo de uma almofadinha, né? E esse líquido ali, ele vai recebendo impacto e, logicamente, durante o dia, ele vai, assim, sendo espremido, né? Tanto é que uma curiosidade, né? Claro, tem variações nesse caso, mas se você for fazer a tua medida de altura logo de manhã que você acorda, né? Em que, teoricamente, esse líquido sinovial entrou ali entre os discos intervertebrais, né? Entre ali as outras articulações, você vai estar numa altura. Passado o dia, lá à noite, que já sofreu compressão, várias compressões, o que acontece? Você estaria alguns centímetros menor, tá? Então, faça experiência, né? Vamos ver se dá certo. Você já deve ter ouvido falar que o tubarão é um animal que ele não é constituído por ossos, mas ele tem um esqueleto, tá? Então, a questão de a gente dizer que esqueleto, né, é osso, já está errado ali. Por quê? Porque o tubarão é um animal que ele tem um esqueleto, mas esse esqueleto não tem a deposição de substâncias que vão calcificar ele. Ele é feito somente de cartilagem. Então, o tubarão e as raias também são um grupo de animais que eles são feitos de esqueleto cartilaginoso. Então, tem essa diferença ali, essa particularidade. É bem interessante também. Ok? Vamos a um terceiro quiz aí, gente. Só para testar cada vez mais nossos conhecimentos, né? Ver o conhecimento acumulado aí das outras aulas também, né? O tecido cartilaginoso é um tecido que possui consistência rígida e é fundamental para a formação dos ossos na vida intrauterina, ou seja, lá ainda dentro do útero, né, ele está ali trabalhando na formação dos ossos, embora ainda não seja osso, e também depois do nascimento. Analise as alternativas seguintes e marque aquela que indica corretamente o nome da célula que faz parte desse tecido. Também já vimos, bem tranquilinho. Letra A, osteócito. Letra B, adipócito. Letra C, hepatócito ou letra D, condrócito? Mais um tempinho para vocês tentarem resolver essa.
Então essa é fácil, como eu falei, a gente está falando do nome dessa célula, né, durante toda a aula ali. Então, letra D, condrócito, né, fala ali das células que fazem parte, então, desse tecido cartilaginoso. Pra vocês não esquecerem mesmo, tá? Tipos de cartilagem, beleza. Sempre tem classificação. Em biologia, sabe que sempre tem classificação, né? E as cartilagens não fogem, né, dessa regra aí, né? Nós vamos ter as cartilagens conforme também o tipo de fibra que compõe a organização dessas fibras, tá? Então, são critérios que são usados para isso, né? Nós vamos ter a cartilagem elástica, já vamos ver detalhes sobre ela, a cartilagem hialina e a cartilagem fibrosa, que daí também temos a opção de chamá-la de fibrocartilagem, ok? Vamos ao exercício então. Esse exercício aqui é de universidade, de vestibular, né? Então é importante a gente tentar fazer esses exercícios, porque daqui a uns anos vocês já estarão tentando vestibular, né? E já vão se acostumando ali com a ideia. O tecido cartilaginoso pode ser encontrado, então, como nós falamos, na orelha, nariz, traqueia, articulações e possui algumas características que são comuns aos demais tecidos conjuntivos. Analise a proposição abaixo quanto ao tecido cartilaginoso. Primeira afirmativa, as células jovens do tecido cartilaginoso são chamadas de condroblastos e as adultas de condrócitos. 2. As fibras colágenas e as fibras elásticas, em associação com proteínas e carboidratos, conferem consistência e flexibilidade ao tecido. Afirmativa 3. O tecido cartilaginoso adulto é calcificado e apresenta os chamados canais de Havers, responsáveis pela nutrição das células. 4. A abundância de glândulas mucosas, nervos e vasos sanguíneos permite fácil regeneração desse tecido. Assinale a alternativa correta. Então, se você achou que é a 3 e a 4, que são verdadeiras, você vai marcar a letra A. Se você achou que é a 1, 2 e 3, você vai marcar a letra B. Se você achou que é apenas a 1 e a 2, você vai marcar a letra C. Se for 1 e 4, alternativa D. E se você achar que todas as alternativas que eu citei ali são verdadeiras, você vai marcar a letra E. Então vamos aquele tempinho lá para você tentar resolver.
Então vamos lá, gente. Vamos voltar ali às afirmativas, tá? Células jovens são chamadas de condroblastos e as adultas condrócitos, beleza? As fibras colágenas elásticas, em associação com proteínas e carboidratos, que a gente falou, dão consistência e flexibilidade. O tecido adulto é calcificado, então aí já matou, já não tem, ele não é calcificado. Lembra lá que eu falei lá dos tubarões, que são animais que têm o esqueleto, que não recebeu calcificação, e então já matou aqui a número 3. Abundância de glândulas mucosas, nervos e vasos sanguíneos, também não, tá? Por quê? Porque não tem vasos sanguíneos, lembra que eu falei para vocês que é avascularizado, né? Então qual a alternativa correta? Seria a letra C, apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Se você acertou, beleza, tentou, né? Se você errou, não tem problema, o importante é você entender o porquê que você errou, retornar lá e tentar refazer, né? Isso é bem importante. Vamos explicar agora para vocês as variações entre as cartilagens ali que eu falei para vocês, que é uma questão de organização das fibras, né? O tipo de fibra, né? A cartilagem elástica, ela possui uma quantidade bastante grande, né, de fibras elásticas mergulhadas na substância intercelular. A gente vai ter bastante desse tipo de cartilagem na nossa orelha e na epiglote, né, que é uma estruturinha aqui, né, que se a gente vai ver lá quando for falar em sistema digestório e respiratório, a função da epiglote ali é bastante importante, tá? A substância intercelular, além das fibras colágenas, né, que a gente falou, e dessa substância, condroitino sulfato, ela também contém substâncias elásticas que são disseminadas em toda a sua extensão. Então aqui uma imagem dela, né? Ela mais ou menos ali, você percebe que ela não é tão rígida ali, né? Ela tem uma flexibilidade razoável ali, né? A cartilagem hialina, encontrada daí já no nosso nariz, né? Na traqueia, nos brônquios, na laringe, tá? Essa cartilagem, ela é feita, né, de células e de substância intercelular. As células são chamadas de condrócitos, como a gente já viu, e se localizam em pequenos espaços na substância intercelular, nas lacunas. Então, ela deixa lacunas, espaços entre as fibras onde essas células se depositam, ok? É mais comum, né, entre os 3 tipos de cartilagem, é mais comum das 3, ok? E a fibrose? Beleza, o que tem na fibrosa, né? Como eu falei, ela tem um nominho especial, fibrocartilagem, né? A substância intercelular dela, ou seja, entre as células, como nós vimos, possui um certo grau de resistência à tensão. Então, ela é mais feita para resistir à tensão. A fibrocartilagem está presente, por exemplo, no joelho, tá? Como nós vimos lá na imagem do joelho. Então, ele sofre impacto, né? Vamos supor que você desça uma escada, né? Você tem um impacto grande. Se você descer essa escada correndo, mais ainda. Se você descer essa escada pulando degraus, muito mais. Você vai danificando essa cartilagem, né? Lembra que eu falei para vocês que existe a cartilagem entre um osso e outro que dá essa proteção, né? Mas também você tem que cuidar, né? Porque senão isso daí acaba se tornando um problema para você, se você vir a lesionar essas cartilagens, como aqui a cartilagem do joelho que eu falei ali. As fibras colágenas, além disso, tendem a se dispor em plano paralelo, né? Paralelo a essa atração que está submetido à estrutura. Os condrócitos, que são as células que nós comentamos lá, tendem a se dispor em fileiras entre robustos feixes de colágeno. Então, as fibras, entendendo ali, são mais grossas e os condrócitos estão localizados entre essas fibras. Vamos a um exercício, então, para testar o conhecimento aqui agora disso aqui. Leia as afirmativas seguintes. Primeira afirmativa, é um tipo de tecido conjuntivo especial. Primeiro. Segundo, é avascularizado. Lembra lá o que é avascularizado? Que não tem vasos sanguíneos, né? 3. A matriz extracelular é produzida por condroblastos e condrócitos. As características citadas referem-se ao tecido ósseo, letra A, letra B, adiposo, letra C, cartilaginoso ou letra D, conjuntivo frouxo. Gente, é um exercício, ele é mais complexo, é um exercício de vestibular, mas é bem tranquilinho ali, a gente está falando direto, é bem tranquilo. Se caísse isso aqui no vestibular, você mataria essa questão facilmente, tá bom? Mais um tempinho para você resolver.
Lembra que eu falei para vocês que era bem tranquilinho? Então a gente está falando ali avascularizado, né? Condroblastos e condrócitos ali já disse tudo para nós, né? Que se refere ao tecido cartilaginoso. Muito bem. Pericôndrio, palavrinha ali também complicadinha, né? Exceto nas superfícies articulares, cada peça ou estrutura cartilaginosa no nosso organismo é completamente circundada por uma membrana conjuntiva chamada de pericôndrio, uma membrana que reveste, né? Formado de tecido conjuntivo densamente disposto na parte mais externa e algo semelhante à cartilagem na parte mais interna, ok? Então, mostrando aqui o pericôndrio, né? Gradualmente se diferenciam em condrócitos, nas lacunas, matriz extracelular, né? Então, tem pericôndrio envolvendo nos dois lados ali do tecido, né? E as células ali naquele meio, né? Algumas ali, alguns condroblastos se transformando em condrócitos, né? Então, tem toda essa particularidade aqui no pericôndrio, né? Vamos a um último exercício. A cartilagem pode ser classificada em 3 tipos distintos. Marque aquela que se caracteriza por formar o esqueleto do feto no início do desenvolvimento. Letra A, cartilagem elástica. Letra B, cartilagem hialina. Letra C, cartilagem fibrosa. Letra D, cartilagem delgada. Ou letra E, fibrocartilagem. Vamos lá, um tempinho para vocês tentarem resolver essa. Então vamos lá, gente. Essa é um pouquinho mais complexa, muitas vezes talvez tenha precisado pesquisar alguma coisa ali. A cartilagem, né, que forma ali o esqueleto do feto, né, começa, lembrando que esqueleto não é osso, né, mas ela vai passar por um processo ali de cartilaginoso para depois calcificar, né.
seria a cartilagem hialina, que é a mais comum entre as três ali, né? Aí, a partir dali, ela vai calcificando e se transformando mais para frente no esqueleto. Depois que a criança nasce, continua indo o processo, né? E vai por mais um tempo. O que vimos na aula de hoje? O tecido cartilaginoso é formado por condroblastos e condrócitos, fibras elásticas e colágenas e também por glicídios e glicoproteínas presentes na matriz extracelular. Muito bem. As cartilagens podem ser classificadas em 3 tipos: cartilagem elástica, hialina e fibrosa. E também as cartilagens estão presentes no nariz, nas orelhas, traqueia, brônquios, articulações, discos intervertebrais, fazendo parte aí do nosso corpo. Pessoal, mais uma vez aí, concluímos uma aula. Se ficaram dúvidas, logicamente, você tem acesso a várias ferramentas. Você pode rever essa aula no YouTube, você pode acessar meu professor no Google Classroom, ele está ali sempre disposto a te atender, a tirar suas dúvidas, né? Você tem o livro didático também que está disponibilizado lá nesses slides, né? Os slides já vão acompanhados ali com o livro didático, você acessa, você clica, você pesquisa, né? É muito importante que você faça essa interação. Se você não tem, às vezes, acesso à internet ali para estar fazendo os exercícios, você pode ir até a sua escola, né? E lá na sua escola eles podem entregar atividades impressas para você, que você pode levar para casa, você faz, você pesquisa, né? Você tem o livro físico também, que você recebeu no começo desse ano, e você tenta fazer as atividades, leva para a escola, mas o importante é o seguinte, você está tentando fazer e desenvolvendo ali as atividades, ok? Mais uma vez, obrigado e até a próxima!